Pessoal, boa noite! Alma Sandes, primeira a entrar. Gabriela Cortella! Nossa, que honra! Que honra! Hoje nosso convidado é um convidado mega especial. Pessoal, para a gente aproveitar muito o Cortella hoje à noite, eu quero pedir para vocês colocarem um monte, mas um monte de coraçãozinho. Pega lá o aviãozinho, coloca o aviãozinho. Isso, chama bastante gente, porque é verdade, que honra! Meu irmão do coração. Isso, que maravilha! Encontro de titãs, encontro de irmãos. Pessoal, por favor, vai chamando os amigos, vai colocando um monte de coraçãozinho aqui que eu já vou chamar o Mário Sérgio Cortella. Talvez vocês estejam pensando assim, Roberto, esse copo é um cálice de vinho? Não, é de água quente. Já estamos subindo. Então eu tomo água quente, só que distrair aqui. Vamos lá, nosso convidado de honra, Mário Sérgio. Nossa, hoje pode prestar atenção que vai ser muito. Olha só, hein? Água quente, hein? Olha aqui. Água fria. Aí junto, em vez de ficar morno, fica do jeito que algumas pessoas gostam, né? Você sabe que alguns dizem, Roberto, que Oi? isso aqui é vodka, mas não é água mesmo. Por favor, assume em frente à nossa comunidade. Como você sabe, eu jamais bebo durante a semana, né? E hoje ainda é quarta-feira, por isso, mesmo em tempos pandêmicos, a gente segura a mesma lógica em relação a isso. Você sabe que eu estava na Índia, acabei ficando lá preso no lockdown indiano e eu fui fazer uma desintoxicação ayurvédica. E o Sei. pessoal diz que tem que tomar chá sem chá, água quente, em vez de água fria, porque estimula os meridianos e faz a gente se sentir mais alegre, mais feliz. Mas antes de mais nada, pessoal, o Cortella, ele é um parceiro kármico, porque a gente quando se encontra, a gente fala de acontecimentos que são tão antigos que parece que é de outra encarnação. E ué, né? Mas não do ponto de vista físico ou metapsíquico, né? Mas é assim, aquela clássica frase: não me envergonho dos homens que fui, não me envergonho dos homens que sou e nem daqueles que serei. Não é incoerência, não, é multiplicidade. Eu não vou ferir a ética médica, mas, turma, eu sou um dos responsáveis por acontecimentos afetivos, amorosos e familiares na vida do Cortella. Tudo isso para dizer o seguinte: vocês estão assistindo, não dois escritores, dois palestrantes se encontrando, mas vocês estão presenciando o encontro de dois amigos que e é uma desgraça de amigo que faz sucesso, porque a gente acaba não tendo tempo para sentar para almoçar, porque Ainda bem, porque cria saudade. Uma das coisas boas é criar saudade, né? Você sabe que eu nunca esqueço de uma situação no século passado ainda. Isto é, no final, né, do século passado, dos anos 90. Nós estávamos num voo de São Paulo para Brasília no horário da tarde, num grande avião, numa aeronave imensa,
com toda a tripulação, etc. E éramos 3 passageiros. Você, eu e o dono da companhia de aviação, que já faleceu. Aham. Nós éramos 3. E aí é aquela coisa, você imagine, né, como é que isso se assemelha a alguns momentos que hoje, né, se vivencia em relação aos riscos, aos perigos, coisas boas. Mas quem nasceu em Santos, como é o teu caso, e, portanto, próximo à Vila Belmiro, que é onde fica o time que eu torço, sem dúvida, tem mais proteção. Você sabe que esse foi um dos equívocos da minha vida, porque eu sou corintiano e eu Eu vivi sei. na era de ouro do Santos Futebol Clube, né? Então, os meus amigos da época e de hoje, Tejon, né? Falam assim, ô China, como é que você conseguiu torcer para o Corinthians? Vê, era Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E Exatamente. eu torcia para outro time, né? Mas por isso que eu digo que escolha de time é uma coisa totalmente ilógica, porque se fosse lógica eu seria santista. Mas eu era apaixonado pelo meu avô e meu avô era corintiano e aí ele Beto, seja corintiano. E eu queria agradar meu avô, acabei virando. Eu sou apaixonado por futebol, mas eu sempre falo para mim, quando eu começo a ficar emocionado com a torcida, eu falo: lembra, você é corintiano não por alguma micrológica. É. Você sabe que na minha família há vários corintianos e menos santistas até. A Cláudia, com quem eu sou casado, é palmeirense. Na minha família tem vários são paulinos. Então a gente tem uma mescla que é muito boa. Mas especialmente uma das coisas que eu admiro no Corinthians, e aí sem ironia, que eu vou dizer, foi a capacidade de persistir, porque no final dos anos 60 até um pouco mais de meados dos anos 70, né, o Santos era implacável em relação ao Corinthians, havia um tabu, e o Corinthians não desistiu até que em 1977, como diria você, desbloqueou, né, e aí conseguiu dar um passo rompendo, né, aquela lógica. Por isso, o futebol ele tem várias coisas que não necessariamente são boas, mas ele traz grandes lições sobre generosidade, sobre habilidade, sobre talento, sobre competência, sobre alegria. Aquele time do Santos, dos anos 60, o time do Santos dos anos 80 e o time do Santos dos anos 90, os meninos da Vila eram um time que tinha algo decisivo para o sucesso, você sabe disso, que era a Aham. alegria. A alegria, a alegria de fazer, né, o que estava fazendo. Por isso, bom demais, viu? Agora, você tá me lembrando, né, que o, o- é engraçado. Eu era corintiano, mas eu ia na Vila Belmiro. Eu sempre fui apaixonado por futebol, né? E eu vou te contar duas histórias que você vai falar, meu Deus, né? Uma história era o seguinte: o Pelé já era o melhor jogador do mundo e eu ia assistir os treinos e eu me perguntava assim, por que o Pelé treina mais que os outros se ele é o maior jogador do mundo, né? Então, na minha cabeça, lógico, depois virei psiquiatra e entendi, né? Mas eu ficava assim, por que ele treina mais que os outros, né? Depois eu entendi que era uma das razões, né? Agora, a outra que era muito... Você chegou a morar em Santos? Não, né? Não, não, mas é uma cidade que eu gosto bastante. Né? Nunca Mas, morei. Eu nasci em Londrina, né? Eu ah, vivi em Londrina, no norte do Paraná, até 13 anos, e aquela região do Paraná se torce para times de São Paulo. Apesar da minha cidade ter um time, Londrina, que é chamado de Tubarão, né? Sempre se torceu para times naquela região minha para São Paulo, e eu, evidentemente, né, aderi ao Santos, porque quando eu nasci em 1954, eu tenho 2 anos a menos do que você, e quando eu, né, estava já naquela idade, né, de 10 anos de idade, 8 anos, o Santos era o grande movimento. Então, ficou meio, né, óbvio naquele momento. Você que foi na contramão. não, totalmente. Mas eu te perguntei isso porque em Santos tinha, não sei se ainda tem, a aviação Santos-São Vicente. E o Pepe, vê, eles já eram campeões mundiais, né? E o Pepe, uma vez eu assisti uma entrevista dele, e só para você ver assim, o Pepe falava assim: terminava o jogo de quarta-feira, eu pegava a minha chuteira, punha numa malinha e pegava. Ele falou assim: eu morava na Praia Grande, eu pegava o ônibus da Aviação Santos São Vicente. E o pessoal que saía da estiva
falava assim, Pepe, quanto é que foi o jogo? Aí ele falando assim, eu falava, foi 3-1, foi 2-1, sempre a gente ganhava. E ele falando assim, putz, que azar que eu não... Vê, ele era campeão mundial, ele pegava um ônibus com a Aham. chuteirinha na mão. E ele fala assim, putz, se fosse hoje, eu seria trilha... Hoje, há 20 anos atrás, em 2000, ele falou, eu seria um milionário, a gente seria É, tudo milionário, né? E a gente andava é. de ônibus quando terminava o jogo. Interessante que você falou que voltou agora da Índia, né, e que fez, né, as suas formas de purificação ayurvédica. Você Aham, sabe, mais do que eu até, que uma parte dela se chama Kriya, né, a Kriya é exatamente essa purificação. Né, aham, e uma das coisas mais bonitas no sânscrito, né, que é a base dos idiomas indo-europeus, é exatamente esse vocábulo Kriya, de onde vem também crise, que significa purificar, né, aham, separar aquilo que serve e aquilo que já não serve mais, aquilo que a gente descarta e aquilo que a gente leva adiante. Esses são tempos também para a gente olhar esses caminhos em que a purificação com água morna ou água fria, ela tem aham. que ser feita, né? E a gente precisa ter essa coragem de fazer essa limpeza, né? E, bom, falando nisso, falando em crise, purificação, como é que você está vendo esse momento, Esse é um Mário? momento de muito espanto num ponto de partida. Ele reposiciona um pouco uma parte da humanidade, né, que se imaginava invulnerável, invencível, que se considerava acima de qualquer tipo de risco. O grande temor nosso, mas também previsível pela ciência, seria a vinda de um meteoro, tal como aconteceu com os dinossauros há Aham, 65 milhões de anos, e nós, dinossauricamente, estávamos mais tranquilos, imaginando que a vida em geral estava a nosso serviço. E, de aham, repente, tomamos um tranco, né? Tomamos um tranco e notamos que, primeiro, né, nossa invulnerabilidade ela é mítica. Né? Segundo, que ou a gente junta nossas forças e capacidades, ou aquilo que já é desastroso se tornará algo terminal, né, em relação à nossa condição, sem perder aí a esperança da condição de solução. Ainda assim, é um impacto muito forte, né? Nesse momento, aham, imagino o quanto que isso alterou e altera a vida das pessoas no afeto, na reflexão, na carreira. Não dá mais, né, para você e eu, por exemplo, que somos escritores, palestrantes, temos nossas atividades, que a gente haja daqui a um tempo do mesmo jeito, né, que se fez no momento anterior. O que virá não é inédito, mas também não é do mesmo jeito que foi. Por isso, uhum, é necessário abrir um pouco a cabeça nessa direção. Né? aham. Agora, você sabe que eu fico preocupado com o ser humano, com a humanidade, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente vê atos de generosidade muito tocantes, a gente vê assim uma extrapolação no egoísmo, na mesquinhez. E como é que você vê essa bipolaridade marxista que a gente poderia colocar para conversar? Eu acho que, né, há uma lógica, né, Roberto, muito séria, que é aquela percepção do eu me safando, tudo bem. Né? Aham, Eu tenho uma preocupação de natureza ética em relação a todo esse momento, que não é só como estamos agora ou como estaremos daqui a algumas semanas, mas isso sim, como estaremos, né, quando houver já um maior controle, uma maior pacificação dessa virulência, né, em relação àquilo que é a pandemia, por uma razão. A minha preocupação é como é que nós, ao sairmos disso, olharemos a nossa trajetória e veremos se a gente atravessou esse túnel escuro, né, com honra, com decência, com solidariedade, com generosidade, ou uma parte de nós, talvez, ao chegar do lado de lá, imaginando o final, né, desse momento mais agudo, se nós chegaremos envergonhados, né, de aham, termos atravessado como atravessamos, porque se há uma coisa marcante é que vale viver, mas não vale qualquer coisa, né, para ficar vivo. aham. Isto é, há coisas que elas até podem garantir, né, uma condição de existência, mas elas não são decentes.
mais ou menos como o êxito, o sucesso, a família, a fama. Né? Você e eu somos pessoas que, por conta, né, da nossa carreira, dos livros, das palestras, a gente tem uma fama em relação a alguns lugares. Não é só preservar a fama, é fazê-la merecida, não só em relação ao que já foi, mas também em relação àquilo que acontecerá. Eu, quando atravessar, hoje são 79 dias, né, de quarentena, de guarda, de proteção, minha atividade não é essencial, eu não preciso sair, né, isso permite que eu fique protegido. Mas, quando nós saímos, repito, de todo esse circuito, eu quero olhar aquilo que fiz durante a crise de maneira, repito, a não ter vergonha de ter deixado de fazer o que deveria ter feito, e especialmente de ter feito o que era necessário, né, que eu fizesse. Aí sim, eu chegarei do lado de lá sem olhar só para o meu umbigo. Né? Eu tenho lembrado muito um livro que tem me dado vontade de ler. Eu li esse livro, eu tinha uns 18, 20 anos de idade, um livro de um italiano chamado Curzio Malaparte, A Pele. Não sei se você teve a oportunidade de ler esse livro. E o que eu lembro desse livro, ele falava assim: durante a guerra é muito bonito ver a colaboração, a generosidade das pessoas, mas quando termina a guerra e as pessoas se sentem livres do perigo, a manifestação do egoísmo, da mesquinhez é impressionante, né? E eu lembro disso nesse livro, e eu li esse livro assim com uma angústia, né? E a gente já está vendo muito ato mesquinho durante a guerra, né? Eu fico pensando, nossa, se agora é a hora da generosidade, da compaixão, e a gente vê generosidade, vê compaixão, mas eu fico pensando depois, né? E agora, né, você tocou no nosso sucesso. Uma vez eu estava com um mestre chamado Ramesh, e a minha amiga falou que eu era um escritor famoso, isso nos anos 90. E aí o Ramesh, eu sentei na frente dele, ele falou assim: por que você é um cara de sucesso? Eu falei assim: porque eu sou muito trabalhador. Aí eu estava em Mumbai, né? Ele falou assim: aqueles caras que estão limpando a rua, eles são muito mais trabalhadores que você, não tem sucesso, né? Aí ele falou: por que você tem sucesso? Eu falei assim: porque eu estudo muito. Ele falou: puxa, quantos professores tem da universidade que não tem sucesso, estudam mais que você? Porque... E foi. Aí chegou uma hora, eu me rendi, né? Falei assim: Ramesh, então, por que eu tenho sucesso? Ele falou: porque você tem sorte, porque Deus te deu os presentes que são úteis agora. E toda vez que você achar que você conquistou porque você lutou sem ter essa consciência, você vai ter uma arrogância que só vai te causar dor, né? E eu procuro sempre estar nessa consciência, nessa conversa com o Ramesh me marcou muito, né? Então eu agradeço, falo: Deus, imagina o Ronaldinho Gaúcho, né? Tudo bem, ele treinou, aguentou cotovelada, cuspida, mas putz, aquele talento lá, ele não é responsabilidade, Mas né? o talento, né, você sabe disso, o talento sem a ocasião de exercê-lo, ele fica muito sufocado. Por exemplo, nós dois, nós tivemos, como outras pessoas próximas a nós, do nosso círculo de amizades também, nós tivemos uma carreira, né, uma progressão também porque, né, nós chegamos a um momento na nossa atividade em que aquilo que você dizia ao mestre, o esforço, o estudo e a dedicação encontraram a circunstância favorável. Né? Uhum. Por exemplo, eu nascido em Londrina, lá vivi até 13 anos de idade. Numa cidade de 80 mil habitantes, quando eu saí de Londrina. Hoje tem 600 mil, 700. Mas tinha 80 mil habitantes. Meu pai veio para São Paulo. Eu vim porque tinha de vir. Eu saí de uma cidade de 80 mil habitantes para uma cidade que tinha 3 milhões de habitantes, com multiplicidade de museus, de cinemas, de teatros, de escolas, de bibliotecas, uma vida cosmopolita. Ora, se eu tivesse persistido no mesmo lugar, não dá para eu adivinhar, né, nem fazer uma profecia reversa quanto ao passado. Mas eu teria muito mais dificuldade. De nada adiantaria meu estudo, minha dedicação, se eu não encontrasse ali o que o mestre chamou de sorte. Você sabe que a palavra sorte, né, no nosso idioma, é a ocasião favorável. Mas em outros idiomas, sorte também significa a ocasião desfavorável. Né? Nesse sentido, em português nós dizemos sorte e azar. Sorte e azar. Você imagine se, a gente falava aquela hora de futebol,
se o Pelé tivesse continuado em Bauru, Aham. né, no interior de São Paulo, talvez ele não desse os passos. O talento foi desenvolvido. Eu não tenho dúvida que há uma coação, né, portanto, uma junção concomitante daquilo que é uma possibilidade virtual com uma circunstância favorável, né, que possa auxiliar. Não é por acaso. Né, não é por Aham. acaso. Não é uma sorte em que Roberto Chiniachik, aliás, Roberto Tadeu Chiniachik, né, estava passando por um lugar e uma divindade chamou e falou: vem aqui, menino, né, você vai sair de Santos, vai fazer medicina, vai fazer psiquiatria, né, como especialização, depois vai fazer doutorado na USP, e ó, esses livros aqui eu vou te dar, os livros você vai só publicando como o teu. Claro que não. Isso seria Lógico. sorte. Né? Sorte. Eu, por exemplo, nunca ganhei na loteria, nunca ganhei na Mega Sena, mas eu nunca joguei. Sorte Aham. seria eu ganhar sem ter jogado. Né? É. Sorte, repito, seria eu ganhar sem ter jogado. Jogando faz parte da probabilidade. Aham. O que eu quero dizer, no sentido da gente assumir o presente, é para a gente não ficar muito arrogante, né? Porque tem gente que teve muito mais garra, Sim. determinação, mas as circunstâncias, o talento, né? O que eu vejo é que nessa situação, em que vê, até abril 600 mil empresas quebraram, acho que você deve ter lido isso, né? Provavelmente nessa altura do campeonato já deve ter dado 1.200.000. Ah, sabe, lógico, nunca a gente pode falar é essa causa ou aquela causa, mas a gente tem que ter essa dimensão maior, né? Se o sujeito ficar muito apegado a eu, meu, é o começo do inferno na vida da pessoa. Claro, inclusive porque esse tipo de egolatria, né? Aham. Evidentemente que qualquer pessoa gosta, né, de ter autoimagem, autorreconhecimento, aquilo que se chama de autoestima. Né? Acima de tudo, isso é importante, mas a autoestima, quando exagerada, ela beira aí a egolatria e ela é um equívoco, porque a pessoa que for ególatra, ela, acima de tudo, não está entendendo, primeiro, né, o que está à volta dela, segundo, o que ela é, né, concretamente. Aham. Então, essa viagem para dentro e essa viagem para fora, ela é muito importante. Eu não posso ter uma imagem, né, sobre mim mesmo que seja negativa sempre, mas eu não posso tê-la positiva sempre. Afinal, né, eu não sou capaz apenas de acertos. Quando a gente vê pessoas com toda uma trajetória que tiveram uma dedicação, um esforço, mas que não tiveram êxito naquilo que fizeram, as causas são variadas. Mas o fracasso, você sabe disso, acontece quando a pessoa, tendo condição, não se esforçou. Tendo possibilidade, não foi buscar. O fracasso, obviamente, está, né, na recusa a continuar fazendo quando ainda há oportunidade e ocasião, né, de fazê-lo. Você sabe que tem um autor canadense de Stanford chamado Albert Bandura e ele é o responsável por um trabalho chamado autoeficácia. E o Albert Bandura ele fala, e aqui já sou eu mexendo no Bandura. Para mim, um dos conceitos mais perigosos que existe é o conceito de autoestima. Porque o que é autoestima? É autoimagem independente do resultado. Então, o gerente de vendas não está vendendo e ele tem autoestima alta, só autoestima alta, ele fala assim, bom, eu sou fera, eu sou poderoso, eu sou o máximo, o problema é do mercado, o problema é do... Por quê? Porque ele está com a autoestima alta, né? O professor, né? Eu tenho... Eu sou o máximo, os alunos são burros, o método é péssimo. E o Bandura, ele fala de autoeficácia, né? Que é a capacidade do sujeito determinar uma meta sabendo que vão ter encrencas e ele fala, eu vou bancar essas encrencas. Mas eu tenho visto muita gente só com autoestima alta, né? E aí... Então, aí não é autoestima, né, Roberto? É autoilusão. Né? Alguém que está produzindo autoengano. Por exemplo, É. eu sei que eu sou capaz de várias coisas, mas eu sei que eu não sou capaz de qualquer coisa. Eu também sei que eu não sou incapaz de algumas coisas, né? Portanto, isso significa que uma percepção sobre a minha possibilidade,
ela tem que lidar, e você sabe disso, em dois polos, né? De um lado, eu não sou sempre tudo que eu gostaria e imagino ser, e também eu não sou sempre tudo aquilo de ruim que alguns imaginam que eu seja, né? Nesse sentido, esse balancear entre aquilo que é a minha capacidade, coincidindo, né, com aquilo que é a minha prática, é uma decisão, né, fortíssima. Quando você menciona o autor canadense, eu acho que, de fato, né, quando se exagera na percepção da autoestima, se produz a ilusão, a autoilusão. Né? Eu não sou o cara, né? Eu não sou o cara, porque, em princípio, se eu achar que sou, eu relaxo, eu me distraio, e aí eu perco a capacidade até de manter, né, a minha energia, a minha potência, como diz o Clóvis de Barros Filho, a minha potência de trabalho, né, e atividade. Bom, a gente não precisa ir muito nos filósofos, né? O célebre Muricy Ramalho diz, né? Eu não sou tão bom que nem vocês dizem que eu sou quando estamos ganhando e não tão ruim como vocês dizem que eu sou quando nós estamos perdendo. É Mas verdade. você começou com futebol e eu fiz uma pesquisa, eu ajudei um pesquisador num trabalho do o que aconteceu com os jogadores brasileiros que estavam na seleção sub-15, da seleção brasileira. E ele chegou a um número, a maioria dos jogadores da seleção brasileira sub-15 não vira jogador profissional, não é que não vira jogador da seleção. E aí a gente foi estudar. E tem várias causas, várias razões, mas, na minha opinião, uma é o seguinte: quem elogia fala, você é um gênio, você é o máximo, você é o novo Pelé. E o sujeito acha que ser o novo Pelé significa eu não preciso treinar, eu não preciso dormir direito, eu não preciso me alimentar direito. E aí ele começa a relaxar. E a vida de aliás, a vida do jogador de futebol, a vida de um diretor de marketing, qualquer coisa na vida que a gente queira que dá certo, não é muito macia, né? Mas a gente precisa cuidar, retomando o célebre pesquisador, doutor de Harvard, Muricy Ramalho, a gente tem que ter consciência de que se balizar pela referência dos outros pode ser muito perigosa, né? Muito, muito. Eu me lembro sempre de algo, né? Você talvez, em algumas atividades e palestras que fizemos juntos, deve ter ouvido eu falar em algum momento. Eu sempre pedi, quando eu fui gestor público na cidade de São Paulo, né, quando eu fui secretário de Educação na capital paulista, eu pedia a quem estava comigo na equipe assim, não me bajulem. Porque se você me bajular, você vai fazer com que eu perca o senso crítico, eu vou achar que eu sou bom, e eu não sou bom o tempo todo e nem em todas as coisas. Por isso, não me bajule. Porque se você me bajular, você vai favorecer o meu adversário quando ele existir. Ou vai me distrair para que eu possa lidar com a realidade de maneira muito mais resolutiva. Por isso, elogio é bom, mas bajulação é um perigo. Porque, certa vez, o Mussolini perguntou, né, a um embaixador que foi, olha agora que se discute de novo a discussão, né, sobre política em relação à Itália dos anos 20, dos anos 30 do século 20, o embaixador da Itália, quando Mussolini estava, né, no poder, foi até a Suíça para um evento sobre a possibilidade de uso de gás, né, no confronto bélico, na guerra. E ao voltar, né, o Mussolini chamou o embaixador e disse: e aí, o que é que decidiram? Qual é o gás mais perigoso que existe? Ele disse: é o incenso, excelência, é o incenso. Né? Porque o incenso ele faz com que a pessoa perca qualquer capacidade crítica. Por isso, acho eu também que o incenso é muito perigoso. Você sabe que nos meus programas de mentoria, então, por exemplo, a gente tem os treinamentos de palestrante, né? E eu falo para o sujeito: você quer elogio ou você quer orientação, né? Porque a maior parte das pessoas querem mostrar um projeto de palestra e a gente fala, pô, isso está ao máximo, né? E frequentemente quem está começando tá razoável, tá bom, né? Mas se eu não acho nem meus trabalhos bons, como que eu vou achar o trabalho de outro bom, né? Não, mas alguns eu acho, alguns dos meus eu também acho, outros nem tanto. Agora, veja só, quando você diz assim, né, uma pessoa que está começando na atividade, ela dá os seus tropeços, às vezes me perguntam
né, o que você faz? Eu costumo dizer, eu sou um maior aprendiz. Eu sou o maior aprendiz, assim como tem o menor aprendiz, porque eu estou em formação contínua, né, em relação à minha capacidade. Mas uma das coisas boas, né, é a gente imaginar aquilo que é um grande conselho, né, que o passado nos traz, que é manter a cabeça aberta, manter a possibilidade, né, de buscar aquilo que não conhece, ir atrás daquilo que não está habituado, praticar o que oferece alguma dificuldade, para não desistir frente a dificuldades, né? E nessa hora eu me lembro de alguém que, aliás, nasceu no mesmo dia que você, que é 11 de fevereiro, que é o Thomas Edison. Né? O Thomas Edison, que, antes de mais nada, foi... Claro que ele nasceu muitos anos antes de você, né? Mas Thomas Edison era alguém... Thomas Edison era alguém que não desistia, buscar e ir atrás. Não é à toa que ele é uma das pessoas que mais criou patentes de invenção, né, na história contemporânea. Por isso, vale demais tudo isso. É interessante isso, né? Mas eu sempre digo assim, condições para o sucesso. Para mim, um dos primeiros é seja o trouxa, né? O que é seja o trouxa? Eu nunca ganhei R$ 1 com o hospital psiquiátrico, porque todos os hospitais psiquiátricos que eu odeio, fiz estágio, né, eu gastava, né? E meus amigos falavam assim, pô, a gente dá plantão, ganha grana e você vai lá gastar dinheiro, né? E eu acho que hoje eu posso cobrar o que eu cobro porque eu topei ser o trouxa, né? Todo mundo... o outro é seja o pior aluno da classe. Eu me lembro quando eu fui fazer MBA na USP, que eu tinha entrado no mundo de palestras empresariais. Bom, tinha vice-presidente de banco, né? Eu era disparado o pior aluno. E às vezes os professores faziam perguntas e eu já tirando sarro de mim, porque eles tiravam e falavam assim, professor, pode ir para frente que o psiquiatra entendeu, né? Então a gente precisa estar num lugar que a gente seja o menos competente, porque aí a gente tem um espaço de crescer, né? E tenha curiosidade. Se o cara não tem curiosidade, ele fica velho muito rápido, né? E hoje essa dinâmica da vida ela é apaixonante. Quando você fala ser o pior, claro, a ideia é de assumir a própria condição, a própria ignorância. Né? Por exemplo, em vários momentos, eu me coloquei em alguns espaços, entre eles dentro da escola, como aluno, na posição mais de alguém que estava ali para abrir a mente, para aprender aquilo que não sabia e, portanto, assumir o que na filosofia se chama de docta ignorância. A docta ignorância, a ignorância marcada por aquilo que ensina, né? À medida em que o conhecimento, né, sobre a própria ignorância marca isso. No entanto, né, eu não tive esse desejo, né, de ser o pior aluno. Algumas vezes eu fui, mas sem que fosse voluntária, né, a questão. Nem era uma situação. Mas também, nas vezes que não fui o pior, e algumas vezes fui o melhor, nem sempre, mas quando fui, né, fiquei feliz, né, também com isso. Por exemplo, essa live que nós estamos fazendo, ela vai até 19h40. Eu quero que quando ela parar, as pessoas olhem perto de nós e falem assim, olha, devia até ter continuado. Já imaginou? Eu não quero que ela seja, né, não quero ser o pior liveista da classe, né? De vez em quando é bom a gente também ter essa condição melhor, né? Agora, você sabe que é interessante isso, né? Mas, para mim, eu tenho um fascínio, não sei se é um foco torto, mas eu tenho um fascínio muito... Né, eu sempre adorei ir até o fundo, né? Então, eu faço palestra para a empresa. Falei, você doutor em administração, pela USP, né? Não é pela Biboquinha, né? E eu peguei como orientadora, não sabia. Depois que eu peguei, quando eu entrei lá, todo mundo que eu peguei, que ela me aceitou, né? Todo mundo falou, porra, você pegou a Rosa Maria Fischer, você tá fudido, ela vai tomar teu sangue de canudinho, né? Eu falei, porra, que legal. Eu gosto desse desafio de estudar, de aprender, para poder ter alguma base. Agora, eu quero te perguntar, você está com os encontros lá, eu achei a ideia muito legal. Sim. Você não quer aproveitar, você não quer aproveitar e falar disso? Até porque, gente, deixa eu falar um lance muito legal. O Mário Sérgio, o Roberto, a gente está num outro ritmo. E esses encontros que o Mário Sérgio vai falar para vocês, gente,
o lucro vai para um monte de projetos sociais. É. E eu até vou te pedir para colocar a creche que eu tomo conta num dos projetos que o Sim, pessoal está com dificuldade vou lá. te passar já. Nós organizamos, tem uma agência que cuida dos meus conteúdos digitais, que organiza tudo aquilo que é geração, né, de conteúdo na internet para mim, que é a Agência Sofia. A Agência Sofia, né, é do Pedro Mota Cortella, que é o meu filho mais novo de idade. Eu sou cliente dele. Né, uma das coisas boas... Não, e o cara é bom pra cacete, hein? Bastante bom. E esse ano, durante esse momento pandêmico, se imaginou fazer dois movimentos, um de natureza mais profissional e outro de forma mais solidária. E aí sim organizar os encontros com o professor Cortella. Às segundas-feiras, das 19h30 até as 20 horas, ele é aberto nas minhas redes sociais, em todas elas. Assiste quem desejar. Às quintas-feiras é um encontro de 1 hora só para assinantes. Pois bem, esse que é aberto às segundas-feiras, ele tem, Roberto, o patrocínio solidário. Patrocínio solidário significa que uma empresa, ela se oferece, já aconteceu isso várias vezes, na próxima segunda de novo, ela se oferece para patrocinar aquela live, nada fica nem para mim, nem para a Agência Sofia, e ela tem que depositar um recurso para uma entidade de apoio. Há uma lista, e aí você pode mandar para a Agência Sofia, que vocês tenham contato, né, onde essas entidades estão. Cada vez, por exemplo, na primeira dessas, a empresa doa R$ 10.000, foi para a Santa Casa de São Paulo. A segunda, né, foi para uma ONG do Rio de Janeiro que trabalha com jovens em situação de risco. O terceiro vai para um grupo de apoio a pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós, né, nesse momento, que sofrem carência brutal, desassossego, etc. Por isso, esses encontros colocam essa condição. Daí que se a entidade que você também apoia lida com isso, fale com a Agência Sofia, você vai ver como tem uma possibilidade nos encontros a gente conseguir, né, essa condição quando o patrocínio solidário vem nessa direção. Por isso, no meio das nossas atividades profissionais, que são atividades que nos dão retorno financeiro, tem aquelas que a gente faz, porque é preciso fazer. Né? É Agora, necessário fazer. na tua bio tá como tá o jeito das pessoas se inscreverem? Onde Todas, está lá, é só olhar no meu Instagram. Né? Ali tem um grupo grande de pessoas que participam, né? E que, portanto, acompanham. Se olhar lá hoje, né, no Cortella Oficial, estará também com alegria. E aí vocês poderão olhar e seguir. E agora, como diria um professor, 19h38 na capital paulista, Aham. né? A tua ida para a Índia te fez bem, mesmo está mais rejuvenescido. Eu acho que a Nossa, água morna está ajudando um pouco, né? Escrevendo livros, publicando, fazendo coisas, ajudando a pensar melhor. Né? E eu fiquei feliz também com o convite que você fez. E é claro, nós vamos demorar um pouco agora para nos encontrarmos pessoalmente, por conta, sem claro, dúvida. os dois somos grupo de risco, né? Mas em algum momento a gente encontra, que não seja só, como sempre, hotel, palestra, avião, aeroporto, etc., mas naquela alegria E, que é quando acontece. sala VIP de centro de eventos. Cortella, É, quero super te agradecer por estar aqui. que bom. Deixa eu aproveitar a tua audiência, a tua turma que também veio para cá. Pessoal, eu estou com uma palestra chamada Destrave a Sua Mente, que está lá na minha bio, totalmente de graça. E eu estou num desafio, estou fazendo 2 sessões de terapia ao vivo à noite, 21 horas. E, bom, eu sei que você tem que cuidar da vida. Mário, brigadíssimo. Que bom. Abraço. Abraço. Boa água morna, eu vou na água fresca aqui. A minha é mais quente do que morna. Tchau, tchau. Beijo, irmão. Obrigado. Turma, muito legal essa conversa e eu quero trazer vocês para essa dimensão. Sabe, vou repetir. Quando eu era médico, no começo da minha carreira, quando eu era médico psiquiatra,
eu trabalhava com mulheres com câncer. E uma das dores das mulheres com câncer é quando ela recebia a mensagem, a mente travava. E quando a mente travava dessa pessoa, a mente travava. Os oncologistas me chamavam e falavam assim, Roberto, eu preciso destravar a mente dessa pessoa. Por que tem que destravar? Porque senão daqui 3 meses vira câncer com metástase. E o que eu estou vendo hoje? As pessoas, empresários, profissionais, travaram a mente no começo da quarentena e agora gente continua com a mente travada. Isso é lastimável. Por que isso é lastimável, Roberto? Provavelmente, nesse momento, pelo menos 1 milhão de empresas já estão falidas. Tá? O Sebrae publicou, no final de abril, 600 mil empresas já tinham quebrado. Então, imagina agora, nesse momento, a gente entrando em junho. Então, por conta disso, é muito mega importante que você trabalhe e destravar a sua mente. Por quê? Porque não pode continuar gente com tanta angústia, gente com tanta solidão, gente com tanta depressão e, principalmente, gente sofrendo muito. Então, pessoal, às 21 horas eu estou exatamente 1 milhão de empresas falidas. Então, fundamental você estar destravando a sua mente. Porque, nesse momento, não é só o que você sabe, não é só o que você faz, mas como que o teu coração, a tua mente, está preparado para isso. E um dos cuidados... alguém está escrevendo aqui, Roberto, eu quero fazer terapia. Tá? Exatamente por isso que eu resolvi. Né? Então, a gente está num grupo de terapia com 1.300, 1.500 pessoas, 1.300, 1.500 pessoas que estão com a mente travada. Então, toda noite você vem para uma sessão de terapia em grupo. Tá? Roberto, e como que eu sou escolhido? Tem 2 jeitos de escolher. Isso mesmo, Drica. Hoje, às 21 horas. Então, terapia em grupo. Então, tem 2 jeitos de você ser escolhido. Um é você postar lá no meu Instagram. Então, você posta e fala, olha, eu quero ser escolhido para fazer terapia com o Roberto. E você pode ser escolhido. E a outra pessoa que é escolhida é uma pessoa que é escolhida ali na hora. Então, o Marcelo, o Dene, me dão a dica assim, olha, essa pessoa aqui está com uma energia legal. Tá? Então, 21 horas, terapia de grupo. E hoje o tema é ciúmes. Então, já adiantando para você, né? Roberto, ciúmes, por que tem ciúmes? Por que a gente passa pelo ciúme? Tem duas... As pessoas confundem ciúme com amor. Então, muitas pessoas, vamos imaginar, uma mulher fala assim, sabe, Roberto, ele tem ciúme de mim, ele grita comigo, ele briga quando eu saio porque ele me ama. Gente, amor e ciúme só tem em comum a forma. Sabe, é que nem uma flor natural, vamos lá, uma rosa e uma rosa de plástico. E a rosa de plástico. Então, o que é essa rosa de plástico? Ela tem a forma da rosa, mas a rosa de plástico nasce do quê? Nasce do petróleo, nasce de algo artificial. O ciúme, ele nasce do quê? Da insegurança, nasce do egoísmo, nasce da possessividade. Então, a gente tem que entender isso, sabe? Então, se o teu companheiro te trata mal, te agride, você tem que discutir isso. Você tem que falar, opa, isso não é amor. Isso não é amor. Isso não é amor. Tá? A outra coisa que a gente tem que... Tá? Então, para mim, amor não é só um sentimento. Amor não é só um sentimento. Amor é um jeito de você tratar a pessoa que você diz que ama. Então, sabe, quando você ama alguém,
você tem prazer de ver essa pessoa feliz, você tem o prazer de ver essa pessoa curtindo a vida. Não é isso exatamente. Deixa eu ver quem escreveu isso aqui. Isso, da Maris. Flor de plástico é uma forma de ciúmes, é artificial. Agora, se você é uma pessoa que sente ciúmes, a primeira coisa que eu vou falar para você é: precisa se trabalhar, tá? Durante 21 dias, nesse canal que você está, vai ter uma sessão de grupo, tá? Vai ter uma sessão de grupo. Então, é como se fosse uma sessão de grupo. Eu escolho 2 pessoas, a gente trabalha, essas 2 pessoas, só que eu faço numa dinâmica que todo mundo que está lá está se trabalhando, tá? A Magda está falando: quero fazer parte da terapia, conheci o Roberto em 94, Amor Edifica. E eu tô vendo, assim, muitas mulheres estão escrevendo para mim, falando: Roberto, está um inferno isso. Porque... E hoje eu escutei uma mulher falando assim, né, na mensagem: Roberto, eu tenho 3 filhos pequenos e um filho grandão. Meu marido é um filho grandão. Então, gente, não pode. Você não pode ser um filho grandão. E você não pode ser uma filha grandona. Você tem que entrar no jogo da casa. Então, muitas mulheres estão falando: Roberto, tá todo mundo falando de trabalhar em casa, eu quero trabalhar na empresa, porque trabalhar em casa, eu sou empregada do meu marido, eu sou babá dos meus filhos, eu tenho que fazer tudo igual. Então, não pode. Você que é homem, você tem que entrar no jogo da casa, você tem que ajudar a cuidar dos filhos, você tem que ajudar a cuidar da casa, você tem que ajudar a cozinhar. Eu não sei cozinhar, então fala para tua mulher: você vai fazer a comida, que eu vou cuidar da louça. Então, é nesse lugar aqui, tá, pessoal? 21 horas, às 21 horas, nesse canal, a gente tem terapia em grupo. Tá? E é verdade. Nós vamos... Como que faz para participar? Gente, vem... Talvez você fale assim: como que é possível a gente fazer uma sessão de terapia de grupo com mais de 1.000 pessoas? Você vai ver. E hoje vai ter uma novidade, tá? Eu vou dar uma aula, vou fazer as 2 sessões, vou fazer a terapia em grupo para todo mundo entrar no jogo, e vai ter uma sessão de relaxamento. Hoje vai ter uma sessão de relaxamento, porque eu pedi para minha personal trainer, e olha só, o casamento acabou, tá? E ela falou: não, Roberto, eu vou fazer um relaxamento para você depois da live. Aí eu falei assim: não, vamos fazer na live. Então, hoje, quando terminar o meu trabalho, vai ter uma sessão de relaxamento. Tá bem gostosa aqui para a gente ir dormir bem quentinho, bem legal. Conta para mim o que você quer que eu fale hoje sobre ciúmes, sobre relacionamento amoroso. Que legal. Isso. O que você quer que eu fale? Isso, às 21 horas, hoje no Insta, nesse canal que você tá? E cada noite é um tema. Cada noite é um tema. É muito legal, é muito maravilhoso, sensacional, ótimo, deslumbrante, porque a gente merece ser feliz. A gente merece ser feliz. É muito triste quando a gente vê quantas pessoas estão com uma vida triste, uma vida miserável, uma vida sem sentido. Eu estou vendo que o Arthur Chiniachik está aqui. Ô, Arthur, eu gostaria de pedir que você fizesse uma vivência com a nossa turma aqui. Será que o Arthur topa? Arthur, eu gostaria que você fizesse uma vivência com esse grupo.
só pode ser amoroso, um abraço, estamos bem, apesar de todos tá? Poderia ser ciúmes das pessoas. Porque esse é um ponto, Tatiana, muito importante. Às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho ciúme do meu marido, eu não tenho ciúme da minha esposa, mas você tem ciúme do teu carro? Tem gente que não suporta de ver outra pessoa, de ver outra pessoa. Acho que um homem, quando está acompanhando sua atenção para quem está ao seu lado, e nós mulheres, por que só em casal amoroso? Gente, infelizmente não. Infelizmente não. Vê, as pessoas estão muito inseguras e quando elas ficam inseguras, elas querem matar o outro. Então, você vê aquela pessoa, quando ela começa um relacionamento amoroso, ela fica iluminada. Aí ela pega uma pessoa possessiva, ela começa a murchar. As duas começam a murchar. E não pode, você não pode deixar você murchar. Não pode deixar você murchar. Quando a pessoa vai deixando, o tempo vai passando, ela olha para trás e ela fala assim, putz, a vida, murchei. Por que murchou? Murchou porque confundiu amor com possessividade, né? É muito interessante isso. É muito interessante isso, né? Antigamente, eu escrevia Amar para dar certo, né? E aí um dia eu recebi uma carta. Essa carta, a garota falava assim. Aí a gente está falando, meu marido tinha ciúmes do Zap. Então, é muito interessante isso, né? Então, ela escreveu assim, Roberto, eu sou uma mulher muito ciumenta, possessiva e controladora. E eu percebi que eu mostrando isso para os rapazes que se aproximam de mim, eles não querem ficar comigo. Então, agora eu estou com um namoro e já está durando 3 meses, mas eu não mostrei para ele que eu sou ciumenta, controladora e possessiva. A partir de que mês que eu posso mostrar para ele que eu sou ciumenta, controladora e possessiva? Aí eu escrevi de volta, eu escrevia carta, aquela pilha de carta. Então, a gente dizia assim, eu falei assim, não é para mostrar nunca, é para você trabalhar numa terapia, para começar a acreditar em você, para ser autoconfiança, para você poder verdadeiramente viver um grande amor. E ela falou, pô, quando você falou isso, Roberto, eu fiquei com ódio de você. Mas depois eu aprendi que eu poderia ter mais amor se eu acreditasse mais em mim e acreditasse mais no outro. E principalmente no amor, alguém está falando, tem uma quantidade certa de ciúme? Gente, é aí que muitas mulheres acabam se machucando numa relação, porque o sujeito é ciumento e aí ele grita, ela fala assim, nossa, ele gritou comigo porque ele me ama, porque ele está inseguro. Não. Ele pode estar inseguro, mas ele não está, nesse momento, te amando. Ele, nesse momento, está tratando você como uma coisa. Tá? Então, você é como um copo, um cálice na vida dele. Ele quer ter certeza que você está ali. E essa é uma coisa que você não pode aceitar. Quando você tem uma pessoa ciumenta, essa pessoa começa... Né? Então, vamos pegar o exemplo da mulher. Aí a mulher, ela é linda, ela é atraente, ela é alegre, ela cumprimenta, beija todo mundo. Aí o sujeito se apaixonou por ela linda, por ela iluminada. Aí ele começa, para que essa roupa? Para que essa roupa? Não, está aparecendo as pernas. Aí ela começa a falar, não, coitado, não, é que eu estou inseguro, é porque eu te amo. Aí, por que você está conversando com as pessoas sorrindo? Para que você está conversando? Aí ela fala, não, se eu estou sorrindo, não está legal. Não, eu não quero que não converse. Aí ela começa a não conversar. Aí ela não sorri. Aí ela se veste como uma freira. Aí chega uma hora e ele fala assim, estou indo embora. Por quê? Porque eu não te amo mais.
Por quê? Porque você aceitou esse jogo. Porque você aceitou o jogo de se anular para dar segurança. Não se anule para dar segurança para o teu companheiro. Não se anule nunca. Nunca. Não se anule. Tá? E é uma coisa triste. A gente vê, às vezes, uma mulher cheia de luz, trabalhando, alegre, conversa com todo mundo. Depois de 2 anos, ela está murcha, ela está sem brilho, ela está sem seiva. Por quê? Porque o marido está se sentindo inseguro. Então, se você quer ver se um cara é legal, vê se a mulher dele tem vida, tem brilho. Se ela não tem brilho, não tem seiva, não tem alegria, esse cara é um controlador. A mesma coisa. Tá? E às vezes agora a gente está vendo as mulheres se desenvolvendo profissionalmente, ganhando mais dinheiro. E o que a gente vê? Ela fala assim, mas você está saindo com esses amigos? Não, não pode sair. Ah, mas você está não sei o quê? Não pode, não pode. Aí o cara fica um chato, ele fica assistindo TV, fica aquele cara barrigudo, que está com a mesma camiseta esburacada há 20 anos. Aí a mulher chega e fala assim, olha, não te amo mais, estou indo embora. Aí passa um tempo, ele descobre que ela já estava com um outro cara há 2, 3 anos. Por quê? Porque não tem prazer de estar com um cara que não se trata bem, que não se cuida bem, que não ama, que não tem alegria. Tá? Exatamente, pessoal. E eu vou falar algo que a gente não pode ter ciúme dos filhos. E eu vou contar uma história que me deu trabalho na vida. Tá? O meu filho André é jogador de futebol profissional lá nos Estados Unidos. E aí, com 15 anos, convidaram ele para jogar bola nos Estados Unidos. Uma parte minha falou assim, que máximo, ele vai realizar o sonho dele. Outra parte, ai, vou sentir saudade. Sabe o que eu fiz? Falei, filhão, eu vou sentir saudade, mas se você quer, vamos embora. Vamos lá, vamos te ajudar a realizar teu sonho. Então, não pode falar assim, então eu vou sofrer, ele tem que ficar aqui. Não, tá? Então, ciúmes não é só, pessoal, ciúmes não é só ciúmes no casamento. Ciúme é ciúme de carro, é ciúme de blusa. Então, às vezes o filho pega a blusa do pai e o pai fica puto com o filho. Gente, que absurdo. Que absurdo. Então, turma, 21 horas. Hoje o tema é ciúme. Vai lá no meu Instagram. Aliás, escreve lá para você me seguir. Vai lá no Instagram. Vai lá no Instagram. Da minha bio tem um livro, uma palestra grátis. Pega a palestra grátis, escreve lá, convida teus amigos para estar com a gente hoje à noite. Beijo, turma. Até daqui a pouco, 21 horas.